Salve rapaziada, como vocês estão? Bora começar o resumão da quarta rodada da Premier League. No sábado às 8h30 da manhã, abrindo a rodada, o Arsenal recebeu o Forest e venceu por 3-0 no jogo em que o Arsenal foi muito superior, mas no primeiro tempo teve muitas dificuldades ofensivas com a bola rolando. O Arsenal é melhor com as bolas paradas ofensivamente, mas com a bola rolando tinha muitas dificuldades, principalmente no primeiro tempo, mas tinha uma posse de bola muito maior que o Forest, dominava a partida, o Forest não conseguia responder e não conseguia ficar com a bola. O Arsenal era mais ofensivo, usava bastante as laterais, os dois pontas. O Madueke, que foi o jogador mais ofensivo do Arsenal, foi o jogador que mais criou, que mais teve a posse de bola ali, querendo atacar o Nottingham Forest. Mas nos 32 minutos de jogo, o Arsenal tem um escanteio, no escanteio pela direita, a defesa do Forest tira e o Zubimendi na entrada da área faz um golaço, um chute de fora da área, assim. Ele pega muito bem na bola, fazendo um golaço, abrindo o placar para o Arsenal e garantindo a vitória no primeiro tempo. No segundo tempo, o Arsenal já começa com tudo e logo no primeiro minuto, o Calafiori faz um belo lançamento pela esquerda, o Eze corre, alcança a bola, chega cruzando de primeira e o Gyökeres faz o segundo gol do Arsenal. E aí o jogo fica mais tranquilo para o Arsenal controla a partida, tem a posse de bola, o Forest não consegue responder, o Forest fica devendo muito, deixa muito a desejar nessa temporada, o Forest não está conseguindo ser aquele time tão efetivo como era. Chegou o treinador novo agora, o Angelo Postecoglou, que estava no Tottenham. Vamos ver se ele consegue encaixar o seu estilo de jogo no Forest, mas no jogo de sábado foi muito ruim contra o Arsenal. E aí o Arsenal controlava o jogo, tentava ir nos contra-ataques rápidos, tentava surpreender nas transições, só que foi na bola parada de novo, nos 30 minutos, o Trossard cruza a bola e o Zubimendi aparece livre e faz o terceiro gol do Arsenal, garantindo a vitória num bom jogo do Arsenal, num jogo em que o Arsenal mostrou um jogo muito seguro e mais um jogo em que sua defesa mostra um trabalho muito bem e não deixando que o Forest atacasse tanto o Arsenal. O Arsenal vence e chega a 9 pontos no campeonato. Às 11 da manhã tivemos a sequência de jogos, tivemos a vitória do Bournemouth sobre o Brighton de 2-1, a vitória do Fulham sobre o Leeds de 1-0, o empate de Everton e Aston Villa em 0-0, Crystal Palace e Sunderland em 0-0 e a vitória do Newcastle de 1-0 sobre o Wolverhampton, o jogo que eu assisti, no jogo que o Newcastle foi muito bem também, foi superior. No primeiro tempo, o Wolverhampton até começou bem, criou duas boas chances no começo do jogo, mas depois o Newcastle melhorou e dominou a partida totalmente. O Newcastle tinha mais a posse de bola, tinha mais ações ofensivas e o goleiro do Wolverhampton foi muito bem, impedindo alguns lances, alguns cruzamentos perigosos. Teve uma hora que o Joelinton estava livre e o goleiro do Wolverhampton desvia a bola, poderia ser o primeiro gol do Newcastle se a bola passa, porque o Joelinton estava livre e a defesa do Wolverhampton deixa muito a desejar, uma defesa muito fraca, muito fragilizada, deixa muitos espaços e também não consegue dar bastante combates. E o Newcastle controlava a bola, tinha mais paciência, conseguia deixar o Wolverhampton recuado, até que nos 29 minutos, numa escapada rápida pela direita, o Murphy recebe, cruza e o estreante do dia, o Valdemort, o alemão, atacante jovem que chegou para o Newcastle, ele cabeceia e faz o gol da vitória, o seu primeiro gol com a camisa do Newcastle, garantindo
a vitória do Newcastle hoje sobre o Wolverhampton. E aí, no segundo tempo, o Newcastle teve algumas boas chances para fazer o segundo gol. O goleiro do Wolverhampton, de novo, foi muito importante, defendendo bastante chutes do Newcastle. O Wolverhampton deixando muito a desejar, um time que não consegue responder, um time que não consegue atacar. Decaiu muito o time do Wolverhampton e chega a 4 derrotas seguidas no começo dessa temporada da Premier League. O Wolverhampton precisa achar alguma solução, porque já são 4 derrotas consecutivas. Se continuar nessa, vai ser difícil se recuperar na temporada. E o Newcastle conseguindo garantir 3 pontos importantes. A sua contratação, dando resposta logo no primeiro jogo, seu novo atacante fazendo sua estreia e fazendo seu gol, e trazendo 3 pontos importantes para o Newcastle, que se mantém firme na briga da parte de cima da tabela. À 1h30 da tarde, o West Ham e Tottenham se enfrentaram na casa do West Ham e o Tottenham saiu com 3-0 e garantindo mais uma vitória no começo da temporada, e o West Ham acumulando mais uma derrota no começo da temporada e acumulando mais um jogo ruim do West Ham. Primeiro tempo muito ruim, primeiro tempo muito morno, poucas chances, as duas equipes tentando marcar alto e tentando ficar com a posse de bola, um jogo muito pegado, um jogo ali no meio de campo, os dois meios de campo brigando bastante, mas no primeiro tempo deixando muito a desejar. Já no segundo tempo, o Tottenham começa indo para cima e nos 2 minutos, Xavi Simons faz um cruzamento no escanteio e Pape Sarr aparece livre na direita e faz o primeiro gol do Tottenham, perdão, faz o primeiro gol do Tottenham, e aí o Tottenham cresce na partida, tem mais a posse de bola, e nos 10 minutos o Souček, defensor do West Ham, ele entra com tudo, com o pé muito alto em cima do Kudo, se eu não me engano, e é expulso justamente. Ele entra com o pé alto no meio da perna do Kudo, se eu não me engano, ele rasga até o meião, sorte que tinha caneleira, e é expulso corretamente. E aí, no lance que ele comete a falta, o Xavi Simons toca para o Romero cruza e o Bergvall faz o segundo gol do Tottenham. E aí o West Ham sente o segundo gol, sente a expulsão do Souček, fica recuado, o Tottenham vai controlando com a posse de bola, o Tottenham deixa o tempo passar e vai administrando o jogo, fazendo um jogo muito seguro e muito bom do ataque do Tottenham, usando as peças novas que chegou e os seus defensores também fazendo um jogo muito seguro e indo para o ataque também, até que nos 30 minutos, numa jogada pela direita, o Bergvall recebe a bola escapa do domínio dele, mas o Van de Ven aproveita e faz o terceiro gol, garantindo mais uma vitória para o Tottenham. O Tottenham se mantendo firme na briga na parte de cima da tabela, chega a 9 pontos, empata com o Arsenal, fica empatado com o Liverpool também, mas o Liverpool vai jogar ainda e pode abrir a vantagem. Mas o Tottenham se mantém muito bem, faz um bom início de temporada e o West Ham faz um início muito preocupante, acumulando mais uma derrota na temporada. Encerrando os jogos de sábado, às 4 horas, tivemos o Brentford e Chelsea empatando por 2-2 num bom jogo, num jogo muito bem disputado, com o Chelsea começando melhor no primeiro tempo, o Chelsea sendo dono do primeiro tempo, trocando mais a posse de bola, criando mais chances, indo para cima, pressionando o Brentford, e o Brentford usando mais das bolas longas, explorando bastante do pivô do brasileiro Igor Thiago, do seu centroavante Igor Thiago, que faz muito bem esse pivô. Teve algumas chances que o Igor Thiago conseguiu
dar o passe para o Chad e a defesa do Chelsea tira, mas o Chelsea tinha mais a posse de bola, ia mais para cima, porém nos 35 minutos o Brentford rouba a bola na intermediária, o Henderson lança a bola, o Chad ganha, avança, dribla o zagueiro e faz o gol do Brentford, abrindo o placar, dando a vitória parcial no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Chelsea vai para cima, o Chelsea volta controlando o jogo, indo para cima, mas não conseguia achar os espaços. O Brentford pressiona e tem algumas chances para fazer o segundo gol, mas o Sanches, goleiro do Chelsea, vai muito bem e o Chelsea começa a responder, começa a pressionar e nos 10 minutos a bola cruzada na direita sobra para o Palmer e o Palmer empata o jogo, deixando tudo igual e o Chelsea acorda na partida e melhora. E aí o Brentford decai muito durante o segundo tempo, recua muito e não consegue mais pressionar o Chelsea. O Chelsea vai indo para cima e começa a ter boas chances, é mais perigoso, vai para o ataque, pressiona, tem bolas que bate na trave, tem boas defesas do goleiro, e aí, nos 25 minutos, o Caicedo dá um chutaço de fora da área e vira o placar para o Chelsea, deixando 2-1 no placar, e o Chelsea vai tentando controlar a partida, porém o Brentford volta a pressionar, o Brentford faz mudanças no ataque, ganha fôlego e começa a pressionar o Chelsea de novo, começa a colocar bolas aéreas, bolas cruzadas dentro da área do Chelsea e até que tem algum sucesso, mas a defesa do Chelsea vai tirando a bola até que nos acréscimos, no lateral pela esquerda, a bola vai para a área, o meio-campista Aie desvia e a bola sobra para o Fábio Carvalho, que empata o jogo e deixa tudo igual, no jogo muito bom, no jogo muito disputado. O Chelsea até criou para sair com a vitória, mas não conseguiu. E o Brentford mostrando que não é fácil ganhar dele e buscando o empate, deixando tudo igual, 2-2 para Brentford e Chelsea. No domingo, às 10 horas da manhã, Burnley e Liverpool se enfrentaram e no final o Liverpool consegue uma vitória suada por 1-0 no jogo que o Liverpool foi muito melhor, dominou a partida, teve mais ações ofensivas, mas teve muitas dificuldades, principalmente no primeiro tempo, em passar pela defesa do Burnley. O Burnley se defendia no 5-4-1, quando o Liverpool ia para o ataque e mudava para um 4-4-2 quando ia para o ataque, mas era muito difícil o Burnley sair para o contra-ataque, o Burnley deixava mais o Liverpool atacar, e no primeiro tempo o Liverpool usava muito das bolas aéreas que não deram muitos resultados. O Liverpool cruzava muito, tanto pela esquerda, tanto pela direita, mas não achava soluções. O Ekitike tentava fazer algumas jogadas rasteiras, algumas jogadas pelo chão, mas encontrava muitas dificuldades para passar pela defesa do Burnley. O Burnley tentava responder no contra-ataque rápido e nas bolas longas, mas também tinha muitas dificuldades de ganhar da defesa do Liverpool. No segundo tempo, o Liverpool melhorou, começa a achar mais espaços para tabelas e começa a chegar ao gol do Burnley. E o Dubravka, o goleiro do Burnley, começou a aparecer fazendo defesas importantes e o Liverpool foi começando a achar outras formas de jogar além dos cruzamentos, foi fazendo as tabelas e também se utilizando das bolas paradas, mas ainda encontrava muitas dificuldades na defesa do Burnley e quando conseguia vencer, o goleiro do Dubravka aparecia muito bem no jogo. O gol do Liverpool saiu nos acréscimos depois que o Frimpong tenta o cruzamento e o Hannibal do Burnley ele
pula para tentar desviar a bola, mas ele coloca mais o braço do que tenta desviar a bola. E aí um pênalti, claro, muito bem marcado. E o Salah chuta firme e faz o gol da vitória do Liverpool, que garante a quarta vitória consecutiva nesse começo de temporada do Liverpool. E o Liverpool se isola na liderança do campeonato, abrindo 4 pontos do segundo colocado, que é o Arsenal, e do terceiro, o Tottenham. O Liverpool vai se mantendo firme na liderança. O Burnley tem uma derrota, mas uma derrota muito amarga, pois estava conseguindo segurar o empate e no final do jogo, no azar do Hannibal, ele acaba colocando a mão, o braço na bola e o pênalti muito bem marcado para o Liverpool, que ganha nessa quarta rodada e se mantém firme na liderança do campeonato. Esse foi o resumão da quarta rodada da Premier League. Deixa nos comentários aí o que você achou dessa rodada, qual que foi o melhor jogo, quem que foi o time mais convincente nessa quarta rodada. Semana que vem, a quinta rodada vem com tudo. Temos 2 clássicos importantes. Nessa quarta rodada tivemos o clássico entre Manchester City e Manchester United, e tem um vídeo separado aí no canal, uma análise separada do clássico. Lembrando que clássicos do Big Six eu faço uma análise separada para dar uma atenção maior aos times do Big Six. Deixa o like se você gosta do resumão da Premier League. Comenta o que você achou dessa quarta rodada. Compartilhe o canal para ajudar a gente a divulgar. Me segue lá no Instagram também, que estou postando bastante conteúdo e vocês podem saber quando vai ter mais conteúdos por lá, pelo Instagram. Eu aviso por lá e vou também comentando algumas coisas. E semana que vem estamos de volta com o resumão da Premier League. Curte, comenta, compartilha e segue a página para mais conteúdos. Tamo junto!